Boa noite, igreja. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. É recíproco o que o pastor dessa igreja falou. Eu tenho uma forte admiração por ele. Ele foi meu professor num dos cursos que o presbitério exigiu na nossa ordenação. E ali o Jefferson, ele assim mostrou como que a graça, a bondade, a unção do Senhor estava sobre a vida dele. É com grande alegria que eu estou aqui diante de vocês hoje. É com muito temor e tremor que que eu estou aqui também para ministrar com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu queria, antes de mais nada, unir o meu coração ao coração de vocês para fazer mais uma oração, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele aplique essa palavra no fundo da nossa alma. E vamos orar juntos, vamos unir os nossos corações mais uma vez em oração, invocar o nome do Senhor. Pai bendito, te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade que nós temos na Tua presença. O Senhor Deus passeia no meio da Tua igreja, é aquele que sonda os nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, ache no meio da nossa vida, lá no fundo da nossa alma, uma profunda gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pelo seu amor derramado no nosso coração, por nos ter feito filhos do Deus Altíssimo, aquele, ó Deus, que não tem nada nessa terra, nem no presente nem no porvir, que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai bendito, te pedimos essa noite que o Senhor abra o nosso coração para a palavra que será pregada aqui, que não seja o homem falando, mas o Senhor, através do Teu Santo Espírito, e que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para fincar essa palavra no fundo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Uma das reuniões mais especiais que nós temos lá na nossa igreja é uma das reuniões que as mães oram por seus filhos. Essa reunião ela não é restrita somente às mães, ela também é aberta aos pais. Mas o que me chama mais atenção nessa reunião é a maneira como que Deus fala com essas mães, que apresentam questões diante de Deus que só o Senhor pode responder. O que eu queria destacar é a maneira como que essas mães entram nessa reunião e a maneira como elas saem. Os seus semblantes, eles são totalmente transformados quando elas saem dessa reunião. Elas saem com uma paz, aquela paz que excede todo entendimento. Não sabemos como explicar, mas o Senhor, Ele trabalha de uma maneira com elas que elas descansam os seus corações diante da presença de Deus. E eu, como conduzo a oração seguinte, que é a oração de oração, que a gente chama canal aberto, eu já fico pedindo a Deus, ó Deus, que o Senhor, da mesma maneira que o Senhor esteve com essas mães, esteja também com a gente, passeando no nosso meio. É uma pena que agora essas duas reuniões não estão tão próximas, elas são realizadas em salas diferentes, mas eu ainda continuo pedindo a Deus, Senhor, da mesma maneira como o Senhor fala com essas mães, o Senhor passeie também na reunião de oração, abrindo o nosso coração, descansando a nossa alma diante da sua presença. Nessa noite, irmãos, eu vim compartilhar com vocês a respeito de uma mulher da Bíblia, que recorreu a Deus, abrindo o seu coração para um forte desejo que ela tinha de ser mãe, mas ela também possuía uma deficiência que a impedia, e essa deficiência trazia grande tristeza ao seu coração. Queridos, cada um de nós possui sentimentos que não podem ser sentidos, definidos ou medidos por qualquer pessoa. Como diz o dito popular, o coração de um homem é terra que ninguém pisa. Nenhum amigo pode compreender a extensão das nossas emoções mais íntimas, não importa o quão próximo ele seja de nós. Nenhum psicólogo pode medir com precisão as nossas inquietações e todas as nossas afeições
mais profundas. Nenhum pastor pode consolar todas as nossas inquietações, todas as nossas frustrações, todos os nossos problemas. Nem mesmo os nossos familiares podem suprir as nossas demandas emocionais mais íntimas e urgentes. Por essa perspectiva, nós, eu e você, estamos sozinhos no universo com as questões que trazem tristeza à nossa alma. Ninguém pode nos ajudar muito, não é verdade? Então, o que nós podemos fazer? Como podemos encontrar uma resposta para essas situações que trazem agitação ao nosso interior, que tragam calma à nossa vida e diminuem as nossas tensões? Quem pode ouvir a nossa situação? Por exemplo, culpa por atos que nós praticamos no passado. Muitos estão desempregados, com as dívidas acumulando, alguns com casamento à beira do caos, separação iminente. Muitos estão com enfermidades seríssimas. Muitos estão com problema de relacionamento com seus filhos, problema de relacionamentos com seus parentes. Enfim, quem pode ouvir a nossa situação diante de problemas que têm roubado a nossa paz e trazido inquietação à nossa alma? Apesar de não haver nenhum ser humano que possa mergulhar no profundo da nossa alma, há um Deus todo-poderoso que pode. Que Jesus nos ensinou a chamá-lo Pai Nosso que está nos céus. Porque então, muitas vezes, ficamos parados, não nos levantamos e vamos até Ele. Porque muitas vezes negligenciamos essa possibilidade maravilhosa de conversarmos com Ele, apresentarmos as nossas inquietações e as nossas impossibilidades ao nosso Deus, ao nosso justo juiz, ao nosso Pai Celestial. Ele nos reuniu aqui hoje, mais uma vez, em torno da sua santa e bendita palavra, para nos ensinar que não há nada nessa criação comparada com o privilégio de conversarmos com Deus. E quando nós conversamos com Ele, nós conversamos com Ele por intermédio do seu Santo Espírito. E quando conversamos com Ele, conversamos em nome do seu Filho, Jesus, que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Ou seja, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós entramos na sala do trono, nós envolvemos as três pessoas da Trindade. Só o Senhor pode responder às necessidades mais íntimas da nossa alma. Então, irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao verso 12. Primeiro livro do profeta Samuel, verso 9 ao verso 12. Amém? Abriram? Vamos ler juntos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então
eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. O tema que nós vamos falar hoje aqui é a oração que Deus responde. Nesse primeiro, eu queria que vocês ficassem com suas Bíblias abertas, nesse primeiro capítulo do profeta Samuel, que nós vamos falar a respeito dele aqui hoje à noite. Esse primeiro capítulo do profeta Samuel, ele traz a história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher era estéril, e essa mulher, ela se torna mãe. O nome Ana significa graça. E Ana estava sendo provada à semelhança de duas mulheres, Sara, esposa de Abraão, e Rebeca, esposa de Isaac, que a precederam. A vida de Ana, há 3.000 anos atrás, não era fácil. Ela tinha uma deficiência terrível, pois naquele contexto que ela vivia, pessoas que eram estéreis, as mulheres, eram vistas como sem a bênção de Deus. E Ana, por ser estéril, era uma mulher que era constantemente humilhada e provocada. E isso trazia angústia ao seu coração, isso trazia amargura ao seu coração, tristeza. A sua vida, naquela sociedade em que se encontrava, não tinha propósito, por causa da sua deficiência. Então, Ana, diante dessa questão, se levanta e vai até o Senhor expor a sua dor. Muitas vezes, nos encontramos na mesma situação de Ana, precisando urgentemente da ajuda do Senhor, precisando urgentemente colocar a nossa situação diante dele. Quantos têm deixado essa possibilidade de lado e por causa disso têm perdido suas forças, têm mergulhado em um estado de profunda tristeza, de prostração, de desânimo? Quantos aqui nesta noite? Mas essa situação, irmãos, ela pode mudar se você, como Ana, correr para os pés do Senhor e clamar pelo seu Deus, que te chamou, que te ama, que conhece a sua dor, que conhece o seu coração, que te fez, que te formou no ventre da sua mãe. Ao longo dos séculos, Deus tem falado com o seu povo de muitas maneiras. Ele falou através dos profetas, ele falou através da nuvem no topo de uma montanha, ele falou através de uma sarça que queimou diante de um homem. Mas eu e você só temos uma maneira para falar com Deus, e essa maneira é através da oração. E a oração que Deus responde tem algumas características que estão aqui nesse texto. E a primeira característica de uma oração que Deus responde é uma oração que expressa dependência. Verso 10. E Ana, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Uma oração que Deus responde expressa dependência. Nesse momento da vida de Ana, ela não tinha mais nada, ela não tinha mais ninguém. Seu marido tentava consolá-la, mas ela não encontrava consolo. Ela não tinha ninguém a quem recorrer que trouxesse alívio à sua dor. A sua alma amargurada de tristeza e angústia, exposta diante de Deus, era através das lágrimas que caíam diante do Senhor. Para você ter uma ideia aqui do que eu estou falando, vamos voltar um pouquinho no passado, lá na época dos anos 40. Imagina se hoje
um soldado alemão entra dentro da sua casa, separa você da sua esposa, dos seus filhos, e te leva para dentro de um caminhão, dentro de um vagão de trem, e te coloca a caminho de um campo de concentração. Ao chegar lá nesse campo de concentração, você passa por aqueles portões cheios de arame farpado, com aqueles soldados com a botina polida, com aquelas metralhadoras na mão, olhando para você com cara de desprezo, aqueles cachorros latindo ali na porta daquele lugar, aquela fumaça que saía das chaminés e o bochicho já corria, que eram pessoas que estavam sendo queimadas ali. Naquele momento, é isso que eu quero levar a gente, passando por aqueles portões, todos os nossos sonhos foram enterrados, toda a nossa vida ficou paralisada. Não tínhamos, naquele momento, entrando naqueles portões, nós não temos mais nada, nós não temos mais ninguém. É o momento em que nós temos só o Senhor. Ana se colocou totalmente na dependência de Deus. Num lugar desse que eu acabei de falar, nós só conseguimos sobreviver se nos colocarmos totalmente na dependência de Deus. A maneira que Ana se colocou diante de Deus, ela deixa de lado toda a sua autossuficiência. No momento que Ana se coloca diante de Deus, ela quer alcançar o inalcançável. Ana não permitiu que a depressão a abatesse, a paralisasse. Ana se levanta e vai para a presença de Deus buscar o seu milagre, uma resposta para a sua situação. Ela tinha um sonho, o sonho de ser mãe. Ela se coloca diante de Deus, totalmente dependente, buscando a sua bênção, descanso para a sua alma. Homens e mulheres que se derramam totalmente, dependendo de Deus em oração, podem suportar a travessia de um desastre econômico. Homens e mulheres que se colocam diante de Deus, totalmente dependentes, podem suportar a perda de um ente querido. Podem cantar hinos no interior de uma prisão, depois de terem sido açoitados e despidos, como o apóstolo Paulo e Silas, em Atos 16. Podem encontrar encorajamento interno, mesmo que o seu casamento esteja naufragando, seus filhos estejam longe do Senhor e a enfermidade tomando conta do seu corpo. Somente diante de Deus nós conseguimos afofar o leito onde a gente coloca, se recolhe todos os dias e ali descansar na paz que excede todo entendimento. A presença e a comunhão com Deus, com o coração humano totalmente prostrado, consegue suportar qualquer coisa. O Salmo 46, do verso 1 ao verso 7, escrito pela mão do Senhor, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o seu santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está, não será abalada. Deus vem auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Só conseguimos ser ouvidos por Deus quando nos colocamos totalmente na dependência dele. Uma outra característica que está nesse texto
de uma oração que Deus responde é uma oração que expressa submissão. É uma oração que expressa submissão. Verso 11. E Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu te dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Esse voto não é uma promessa que Ana está fazendo diante de Deus, mas sim um compromisso de se consagrar ainda mais ao seu Deus. Esse voto expressa o desejo intenso e a necessidade de mergulhar ainda mais na graça de Deus. Nesse processo, Ana estava amadurecendo o seu coração numa relação íntima com Deus. E ela estava vendo a maneira como Deus age e conduz as questões da vida. Esse processo de relação com Deus dessa maneira, dependente, submisso, abre espaço para nós conhecermos ainda mais o Senhor. Essa maneira de se relacionar a gente não encontra nos livros de teologia. Essa maneira de se relacionar a gente não encontra na sabedoria humana. Essa maneira de se relacionar é uma maneira que Deus promove na nossa vida para nós encontrarmos com o nosso Deus e descansarmos a nossa alma. O motivo dela pedir um filho pode ter sido vários, mas o seu pedido estava de acordo com a vontade soberana de Deus, que estava querendo e preparando para trazer ao mundo um homem que fosse fiel, representante dele e porta-voz da sua palavra. Quando a vontade do homem coincide com a vontade e o desejo do Pai Celestial, a resposta é sim. O milagre aconteceu. A mulher estéril deu à luz, veio a ser mãe, o poder do Altíssimo a encobriu. Deus respondeu à oração de Ana, querendo um filho, e esse filho ela chamaria de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. A submissão de Ana agradou a Deus. A sua súplica agradou ao Senhor. E o que é súplica? É se colocar diante do Senhor totalmente submisso, sem direito algum, sem querer nada, se colocar diante de Deus, fazer um pedido e saber que não tem mérito algum em receber a bênção pedida. Muitas vezes, quando nos colocamos diante do Senhor, não recebemos porque pedimos de forma errada. Olha o que está escrito lá em Tiago 4:3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Deus, ele não está à disposição do homem para fazer-lhe a vontade, satisfazer-lhe seus caprichos, seus desejos, se submetendo ao seu comando. Como alguém diz: eu determino que Deus faça isso, eu determino que Deus faça aquilo, eu exijo isso, eu exijo aquilo. Não, ele é o Criador, sustentador de todas as coisas, Senhor soberano absoluto de toda a terra, o Criador de todas as coisas. Pela oração, portanto, não submetemos a Deus a nossa vontade e objetivos. A oração não é poder de comandar. A oração é graça de se submeter a Deus. Ana foi uma mulher totalmente submissa. Ana priorizou os planos de Deus para a vida dela. Ana buscou Deus acima de tudo. E Deus ouviu a sua oração. Mateus 6,33 está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas. Os anos difíceis que Ana atravessou como mulher estéril contribuíram ainda mais para que ela se submetesse totalmente à vontade de Deus, soberana de Deus e ao seu reino. Uma terceira característica de uma oração que Deus responde é a oração que expressa perseverança. É a oração que expressa perseverança. Verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, e uma outra tradução diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, a palavra de Deus diz que as tribulações, as dificuldades, contribuem para a perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Ana encontrou no Senhor, na sua perseverança, que é a maior das virtudes, força para viver. Ana encontrou na sua perseverança o amor consolador de Deus, que escuta a oração do aflito, que dissipou as trevas das tristezas do seu coração. Na sua perseverança, os problemas de Ana foram superados pelo Deus de graça. Deus superou por Ana as suas dores. Deus foi a força de Ana para viver. Ana entrou no santuário estéril e, pela fé, ela saiu daquele lugar cheia de esperança na benevolência de Deus para torná-la fértil para engravidar. Ela saiu daquele lugar confiando na bondade, na benignidade de um Deus que a ama, que te ama, que nos reuniu hoje aqui para falar isso para mim e para você. E pelo seu semblante, vemos que ela já via com os olhos da fé o seu filho nos braços, como diz o texto, para quem está com a Bíblia aberta, verso 18. Seu rosto já não estava mais abatido, seu semblante já estava aliviado, porque ela saiu daquele lugar com essa paz que não dá para explicar diante das questões difíceis que nós atravessamos na vida. Essa paz que não tem, que o mundo não consegue dar, que as pessoas olham para você e dizem: o que você tem para você ficar tão tranquilo diante de uma situação como essa? Ana foi à igreja de um jeito e saiu de uma maneira diferente da maneira como ela entrou. Ela saiu abençoada. Na perseverança de Ana, diante de Deus, ela encontrou descanso para a sua alma. Na perseverança de Ana, em oração diante do seu Deus, ela cresceu no seu relacionamento com Ele. Relacionamento de um Deus trino, um Deus relacional. Que Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, tem uma relação de intimidade, de perfeição, de alegria, que Ele quis para nós. E é isso que Ele está nos ensinando. É por isso que Ele nos reúne como povo, para que a gente aprenda a se relacionar uns com os outros, para desfrutar da bênção de viver uns com os outros, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. O Pai delegou o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo dá testemunho do Pai e do Filho. Eles vivem uma relação maravilhosa entre eles. E Ana, nesse estado, com essa situação, estava aprendendo o que é se relacionar com Deus. A bênção, a necessidade é uma questão de sobrevivência. Nós estarmos com o nosso Deus. O nosso Deus, a Trindade, está envolvida na nossa vida. Deus nos chamou por intermédio do seu Santo Espírito. E Ele está aqui nesta noite, sondando os nossos corações, nos ensinando como se relacionar com Ele.
a oração de Ana foi respondida. A conversa que ela teve com seu Deus foi respondida. De maneira prática, algumas aplicações. A primeira aplicação: busque o Senhor em oração. Busque o Senhor em oração. Diante dos problemas, não podemos nos acomodar e deixar sucumbir em nossas tristezas e aflições. Diante das preocupações, não podemos nos acomodar e não lançar mão desse privilégio que nós temos de ter acesso a uma audiência na sala do trono, diante do justo juiz de toda a terra, diante do Senhor dos exércitos, entregar as nossas ansiedades, nos derramando completamente, nos prostrando completamente diante do nosso Deus. Todas as nossas ansiedades são desfeitas e as nossas dores são suavizadas. A nossa confiança, depois de uma conversa íntima com o nosso Deus, ela é renovada. Uma segunda aplicação: persevere, não desanime. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a impossibilidade que você tem de resolver o seu problema. Sim, Deus está aqui e o seu Deus é poderoso, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele pode resolver as nossas questões impossíveis. Uma terceira aplicação: espere confiantemente no Senhor. Espere, entregue a sua questão diante de Deus e espere confiantemente nele, no seu Deus. Verso 20: Ana engravidou no devido tempo. Então, quando nós entregamos os nossos pedidos ao Senhor, nós devemos esperar por Ele. Quando nós entregamos as nossas angústias diante do Senhor, nós podemos saber que o nosso Deus é eternamente bom. Que o nosso Deus, Ele vai alimentar a nossa alma, como só Ele pode fazer, para a gente não desanimar nessa espera. Verso 18, olha aqui como é que foi a vida de Ana. Então Ana seguiu seu caminho, comeu. Ana foi na presença de Deus. Ela entrou de um jeito na igreja. Ela rasgou o seu coração diante de Deus. Ela estava amadurecendo num processo de relacionamento com Ele. E Ana saiu dali para levar a sua vida, não ficar prostrada, viver a sua vida de uma maneira normal, mesmo ainda sem ter recebido o milagre de se tornar fértil. Ela saiu dali, descansando confiantemente na benevolência do seu Deus, confiando na bondade do seu Deus. Concluindo, o verdadeiro descanso diante das causas que angustiam a nossa vida é Deus respondendo a oração diretamente à nossa alma em um nível que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no presente, nem no porvir, nem em altura, nem profundidade, nem nada pode interferir, como está escrito, nada separa a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Homens e mulheres que se derramam totalmente dependentes, submissos a Deus, perseverando em oração, podem suportar a travessia de uma crise econômica, podem suportar um casamento em dificuldades, podem suportar o sofrimento de ainda não verem seus filhos no caminho do Senhor. Homens e mulheres, nós, diante do Senhor, dependentes, submissos e perseverando em oração, nós podemos ser totalmente descansados diante de Deus
nas nossas aflições. As nossas orações só serão respondidas quando nós não temos mais nada, mais ninguém a quem recorrer. É nesse momento que os céus se rasgam, o Senhor desce, toca no profundo da nossa alma e nos mostra que todas as nossas lágrimas, todas elas foram recolhidas no vaso. Ele conhece todas as nossas lágrimas. Só o Senhor pode aquietar. Só o Senhor pode fazer descansar o nosso coração. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse momento na Tua presença. O Senhor está aqui neste lugar, como diz a Tua palavra, o Senhor passeia no meio da Sua igreja. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, recebe, ó Deus, a nossa vida, recebe, ó Deus, as nossas petições, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre toda a terra, que o sim do Senhor é sim, que o não do Senhor também é sim, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado por isso, ó Pai, porque temos um Deus bom, um Deus que conhece a nossa dor, um Deus que conhece a nossa vida, um Deus que nos chamou para a existência e nos deu a possibilidade, através da sua graça, de chamá-lo Pai Nosso que é nosso porque vivemos em comunidade, vivemos em família, e aqui no meio da família nós podemos dizer, Pai Nosso que está no céu. Vem sobre nós nessa noite, recebe a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.